Aí, Boa noite, boa grande noite, Deltan. Nicolas. Todo esse público que segue você. Nicolas, eu tenho que ficar até nervoso aqui de falar com você. Essa audiência tua é uma. Cara. Nada, nada. Aqui são. Esquece os números. São pessoas que estão indignadas, eu tenho certeza, com o que aconteceu aí com você, né? Caçaram 344 mil, né? Pessoas, não só você. Primeiramente, aí, boa noite. Deixar você aí, poxa, não precisa nem se apresentar, né? Mas contar aí como é que tá o seu sentimento depois de tudo que aconteceu, o que você tem feito, né? Legal, Vamos bater um Nicolas. É o que papo aí. você falou. Caçaram 344 mil votos de pessoas que saíram aqui no Paraná naquele dia da eleição para votar em 19, porque acreditavam no voto, acreditavam no poder da soberania popular, de abrir a porta da transformação, acreditavam na transformação que a gente poderia realizar. Da mesma forma como em Minas Gerais, 1.400.000 pessoas saíram, acordaram naquele dia para ir para as urnas votar em 22, porque acreditam que você é uma porta para uma transformação em que eles acreditam, porque tem uma identificação. E é engraçado que hoje eu estava falando com você sobre isso, né? Falando que eu e o Sim. Nicolas, a gente tem muita coisa em comum, porque a gente tem a mesma fé. Eu vi uma entrevista, assisti um pedaço de uma entrevista, Nicolas, esses dias atrás, em que você falou uma coisa com que eu me identifiquei muito. Você disse, olha, podem me caçar e não vai ser o fim da linha, porque eu ainda vou ter a minha voz. E podem tirar a minha voz e não vai ser o fim da linha, porque eu vou continuar servindo. É para isso que eu existo. Essa é a minha visão cristã. E podem me matar e eu vou encontrar o meu Uhum. Salvador. Eles não vão ganhar jamais. Já. E Sim. Você disse algo, Deltan, no seu pronunciamento, foi muito interessante também, ficou marcado também para mim, que você disse, olha, eu não sou um cargo, né? Eu sou uma pessoa, eu sou um cristão, e o cristão a gente sabe que ele tem objetivos, propósitos, que obviamente passa tanto por sacrifícios quanto também por sofrimentos, né? Sem, obviamente, né, querer fazer nenhuma analogia aqui comigo ou com você, com o nosso Jesus Cristo, né? Mas ele, quando ele foi falar ali com seus discípulos, né, que a hora dele já estava chegando, Pedro fala com ele, não, a gente não vai deixar com que isso aconteça com o Senhor. E aí ele repreende Pedro, fala, olha, afasta-se de mim, Satanás. Por quê? Porque muitas das vezes aquilo que a gente acha que é bom para o outro, né, evitar um sofrimento, evitar uma perseguição, na verdade você está evitando com que ele cumpra o seu chamado, com que ele cumpra o seu propósito. Pode ter certeza, né, que ninguém busca a sua cassação. Afinal de contas, a gente trabalhou para ser eleito. Ninguém corre atrás do sofrimento, porque isso seria antinatural. Mas tanto o sofrimento quanto a perseguição, ela tem um objetivo. E a gente está vendo hoje isso claramente, né? A voz do Deltan, o que aconteceu com ele sendo espalhado para o Brasil, para mais uma vez mostrar o não Estado assim, democrático Nicolas, a que gente a tem gente que está vivendo. lembrar do Jesus, o nosso modelo maior, quando ele estava prestes a passar todo o sofrimento, o sacrifício que ele passou no final da jornada dele sobre a terra. Ele disse, Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, e sim a tua vontade. Eu não quero passar por sofrimento, você não quer passar por sofrimento. Mas se for esse o cálice que Deus tem para nós, é honroso passar por sofrimento, vale a pena passar por sofrimento para mais servir a Deus, para mais servir o próximo, para lutar pelas pessoas, para lutar por um propósito maior. E a nossa segurança está em Deus. Agora, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que a gente não vai passar por fortes emoções ao longo da vida. Antes do julgamento, no domingo passado, eu estava no parque aqui no Beto Carreiro com os meus filhos, Nicolas. A gente estava subindo aquele elevador que Uhum. despenca, aquele elevador que sobe e despenca, assim como a gente em Sim. a russa. Ah, E eu tinha plena confiança naquele brinquedo. Eu sabia que eu não ia morrer, eu tinha confiança naquilo. Agora, quando eu estava subindo, eu subi com minhas pernas balançando e vai ficando alto e você vai vendo o horizonte, estava absolutamente tranquilo. E sim. eu lembrei, e eu fiz um paralelo com como estava a minha situação, meu sentimento em relação ao processo em que eu seria julgado. Eu pensei comigo, eu tenho absoluta confiança nesse brinquedo, mas a hora que despencar lá de cima, eu vou passar por todas as fortes emoções que a gente passa na Terra. Então, hoje um Sim. pouco, eu estou despencando desse elevador. Isso não afasta a plena confiança que eu tenho em Deus. E isso não afasta também a visão nossa cristã, que é a visão dos nossos exemplos bíblicos de pessoas que trabalharam de joelhos no chão e de mangas arregaçadas.
pessoas como Neemias, que em todo momento orou, desde o começo, desde quando ele ficou sabendo que Jerusalém estava sem muros, ele se colocou de joelhos, em jejum e oração, mas ele não parou aí, ele trabalhou, ele arregaçou as mangas, ele fez tudo o que estava ao seu alcance, dando passos de fé, correndo riscos, inclusive riscos de vida, enfrentando, liderando um povo, enfrentando os inimigos para reconstruir muros e proteger a cidade, em amor às pessoas, em amor a Deus. Os discípulos também de Jesus Cristo, né, todos foram perseguidos, mortos, né, colocados também ali em cruz, ou se não, né, cruz de cabeça para baixo, como foi o caso ali de Pedro, que não queria, né, ser comparado ali, ser morto da mesma forma como Jesus Cristo. Você tem todos, sem exceção, sendo completamente perseguidos por conta de levar a verdade. Então, assim, eu inclusive até expando um pouco aqui, porque muitas pessoas, elas terceirizam as soluções dos problemas somente para a política, como se um projeto de lei fosse resolver os problemas de toda a sociedade, ou como um discurso fosse resolver a questão da filha dela ser de esquerda. E, na verdade, a gente precisa entender que, assim como o Deltan, né, foi chamado primeiramente, né, para trabalhar ali no Ministério Público, e agora foi como político, eu também, né, como político, e vários outros colegas nossos ali. Você tem que saber o seu objetivo, né, saber o seu propósito, e saber que os sacrifícios, eles são inerentes. Então, assim, que a força, né, do Deltan aí, o seu propósito, o seu exemplo, sirva de exemplo para você, né, que está aí talvez no seu trabalho e não quer sofrer perdas. Sabe, eu acho que a gente está. Eu vi uma frase esses dias que, para mim, resume o que a gente está vivendo agora, que é: os bons estão precisando ter a ousadia dos canalhas. Então, os canalhas, eles têm a ousadia, sabe, de falar, de, sabe, dobrar a aposta, de até mesmo ir para a cadeia, né, como aconteceu, por exemplo, né, com Lula, e mesmo assim, sabe, com o punho cerrado e falando com o pessoal que ele iria voltar. E muitas das vezes nós que temos uma confiança na rocha, que sabemos que os olhos do Senhor não estão fechados para o que está acontecendo aqui no nosso país, e mesmo assim a gente fica inseguro de tomar decisões corretas, porque a gente tem medo da retaliação, medo das consequências. Então, assim, a gente na guerra, óbvio, nós temos que ser prudentes, temos que ter planejamento, a gente tem que ter o peso e o contrapeso, mas eu acho que essa geração em específico precisa de coragem, sabe, de coragem para enfrentar, coragem para poder falar, coragem para poder orar, coragem para poder, sabe, falar, pedir ao Senhor para que dê sabedoria. Eu acho que a partir do momento que a igreja, que nós somos, sei lá, mais de 60%, 70% do Brasil, se nós realmente, né, começarmos a pedir orientação para Deus e pedir: Senhor, nos orienta a orar de maneira certa. Eu falei agora, semana passada, Deltan, aqui, eu tô orando igual Davi, tá? Pega lá depois o Salmo 55, eu tô orando igual Davi: Senhor, confunda meus inimigos, sabe? Massacre eles, envergonhe eles, porque quando eles estão perseguindo um político cristão, eles estão perseguindo alguém que está carregando o evangelho. E pode ter certeza que o Senhor não está ignorando tudo isso. Então essa é a minha paz. Por isso que eu consigo ter paz em meio à guerra, de saber que os olhos do Senhor estão também sobre o que está acontecendo assim, aqui no a nosso gente país. pode lembrar até de Neemias 4, quando eles estão sendo atacados por inimigos e pessoas mandando mensagens dizendo: olha, vocês vão ser atacados de todos os lados, eles estão debaixo daquela ameaça, não ataque ainda, mas uma ameaça de ataque iminente a qualquer momento. E o povo está com medo e começa a ter uma ameaça externa, que é esse ataque, começa a ter uma ameaça interna, que eram reclamações, as pessoas frustradas, cansadas. Ele fala: não tenham medo, porque o nosso Senhor é um Deus grande e temível. Mas lutem por suas mulheres, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas famílias. Eu acredito muito numa frase que diz, Nicolas: ore como se tudo dependesse de Deus e haja como se tudo dependesse de você. E a gente está num momento crítico, porque hoje é Deltan, mas quem serão os próximos? Esse caso vai se formar como um precedente para daqui a pouco ser o próximo Nicolas, ser o André, ser a Carla Zambelli, ser o Eduardo, ser o Sérgio Moro. A gente vive num momento de inflexão, existe um desequilíbrio entre poderes e o parlamento precisa se afirmar como um poder, se estabelecer como um poder que não vai aceitar intromissões indevidas, que violem a lei de outro poder. Senão, hoje vai começar a ter a perda da representatividade, a derrubada do voto, que é o que tem de mais sagrado na democracia, na ideia da democracia.
mais sagrado. Uhum. Porque a ideia da democracia é de que todo o poder está sobre o povo. Muitos dessas pessoas, esse sistema contra o qual a gente luta, eles querem que vocês esqueçam que o poder é de vocês. O poder é do povo. E como que o povo expressa esse poder? O principal modo é o voto. Eu estava dizendo, 1.400.000 pessoas acordaram nas eleições e disseram: eu vou votar 22 no Nicolas Ferreira. 345 mil paranaenses acordaram e disseram: eu vou votar no Deltan. E agora a gente está sob o risco de anular esses 345 mil votos, 344, eles foram anulados, e agora o mais votado aqui no Paraná vai ser a Gleisi Hoffmann. Eu fui o deputado mais votado aqui no Paraná, e daqui a pouco os 1.400.000 votos do Nicolas, e o deputado mais votado no país vai ser o Guilherme Boulos. E eles vão caçando a nossa representatividade. Eu duvido que isso... Eu vou repetir uma coisa que eu ouvi do Nicolas falar numa reunião nossa lá na liderança da oposição. O Nicolas disse: eu duvido que isso acontecesse com um deputado de esquerda. Eu duvido que isso acontecesse com um deputado de esquerda. Eu também duvido, não aconteceria. Mas eles estão caçando a nossa voz, caçando a capacidade da gente representar. E não estou atingindo o Deltan, Nicolas, estou atingindo vocês que nos escutam. Vocês estão perdendo a possibilidade de exercer o voto para buscar a transformação em que a gente acredita. E como que a gente vai expressar os nossos valores na arena política se os nossos representantes vão sendo caçados? Se eles vão sendo caçados com C cedilha, buscados, atingidos, cancelados, atacados, com risco agora do Nicolas ir para a comissão de ética, com essa cassação minha. E veja que a decisão que o TSE fez, ela me caçou para uma possibilidade, para o exercício de futurologia, de que no futuro eu poderia vir a ter um procedimento em que eu poderia ter uma condenação, em que eu poderia ser demitido do Ministério Público, quando nada disso aconteceu. E o que existia, de fato, não era causa de inelegibilidade. É a mesma coisa que caçar um deputado, porque pode ser instaurado no futuro contra ele um processo no Comitê de Ética. Nicolas, pode ou não pode ser instaurado contra você no futuro um processo no Comitê de Ética? Não pode, vai acontecer. Vai acontecer. Claro. Vai. Aí, Sim, digamos que o Nicolas agora dissesse: não, eu vou fazer, vou sair, vou me candidatar a prefeito, tá? Vou me candidatar a prefeito. Aí eles tornam o Nicolas inelegível, porque ele saiu com a possibilidade de instaurar um processo do Comitê de Ética e mais. Vão julgar agora, não é, Nicolas? No Tribunal Regional Eleitoral aí, uma questão de fraude à cota feminina que pode cair toda a tua chapa, inclusive você, não é isso? O deputado de Anones, né, que mente dia sim, dia com certeza, postou isso aí no Twitter. A gente não foi notificado de nada, tá? O partido não foi notificado de nada, então pode ser mais uma das suas mentiras. Mas o que a gente percebe é o seguinte: muita gente fala assim: nossa, mas isso acontece com vocês políticos, quando vai chegar até mim? Já chegou, até mesmo porque o seu voto foi jogado no lixo ao se caçar o Deltan. Você que votou aí no Deltan não valeu, porque o TSE colocou que o mandato dele está cassado. Então, a primeira parcela de retirada da sua liberdade já foi feita, porque ele está tirando o poder do seu voto. Segundo, onde que é a nossa principal preocupação? Não é somente com os políticos, tá? Principalmente com você, que é um pastor, que detém uma opinião a respeito de homossexualidade, a respeito de adultério, enfim. Hoje qualquer coisa é alvo, né, de cancelamento e de perseguição. Então, você que é um aluno aí do ensino médio, ensino fundamental, que tem um posicionamento dentro da escola, você pode ser perseguido, né, por ter um posicionamento conservador. Você que tem talvez seu empreendimento, você que tem a sua fazenda, enfim. Todas as pessoas hoje no Brasil que possuem um norte conservador, uma vivência de prezar pelos valores, por limites, ele está automaticamente em alvo. Do tanto que você nunca vai ver, né, um deputado de esquerda sendo caçado. Você nunca vai ver um empreendedor, uma empresa grande de esquerda cancelada e perdendo ali milhões, como já tentaram fazer com diversos restaurantes na época da eleição, porque eles apoiaram o Bolsonaro. Então a gente percebe que hoje há sim uma caça, né, às bruxas para o lado conservador. Vídeo agora, por exemplo, né, o Zucco que está aqui, não, o Tenente Coronel Zucco, que se tornou presidente da CPI do MST, e no outro dia,
né, aquele que não pode ser citado já pediu para poder investigar, o STF pedindo para poder investigar. Ou seja, eu falo aqui, isso aqui com total tranquilidade, tá? De que nós não estamos vivendo em uma democracia. Ou se isso daqui é uma democracia, de fato é uma democracia completamente pervertida. Porque todo aquele que se opõe ao governo, opõe às ideias de esquerda, é considerado um inimigo. E eu me recordo que nos momentos ali que o Lula ainda estava, né, para poder, não sei se ele estava preso ou estava para ser sentenciado, que ele estava ali em alguns júris, que ele falava, olha, se esse pessoal, né, souber que eu vou ter uma absolvição, tipo assim, se preparem, porque eu vou atrás deles, né? Falou isso do Moro agora, né? Falou, olha, eu vou ferrar o Moro. Então, na verdade, esse governo, ele não tem proposta, ele não tem planejamento, ele só tem vingança. Vingança com aqueles que executaram a justiça, gente. Sabe o que eu mais fiquei assim, indignado? Eu falei, Senhor, realmente, sabe, coloca a sua mão aqui no nosso país, porque ver as pessoas que foram presas com mala de dinheiro dentro do apartamento, comemorando a cassação do Deltan, é um escárnio, sabe? É um escárnio à justiça, ao nosso senso do correto, do bem, mas pode ter certeza, né, que não há mal que dure para sempre. Isso que é a nossa esperança aí. E Deltan, antes, eu queria só te fazer uma pergunta. Muita gente perguntando aqui, né? E aí, o que fazer agora? O que o Deltan tem feito? Pode, por exemplo, ser colocado ali alguma exceção dentro da PEC da anistia? Você tem conversado com o Mendonça, né, por exemplo, que tem tomado a frente disso? Legal, Como está Nicolas. o Vou andamento aí falar agora? o que fazer e vou partir até do pressuposto que você colocou de que a gente vive uma exceção ao Estado de Direito. Eu concordo com você. Agora, eu queria pedir para todo mundo que me segue, que possa estar entrando, seguindo o Nicolas também, acompanhando. O Nicolas é alguém que tem feito um mandato muito aguerrido, lutando por princípios e valores cristãos no parlamento, algo que a imensa maioria dos meus seguidores tem uma mesma visão. Queria convidar todos vocês, o Nicolas é uma voz muito atuante, então queria deixar esse convite para que todo mundo siga e queria partir do que o Nicolas disse. Mas não é só Nicolas dizendo, o Nicolas é o Deltan, estão com esse discurso agora porque eles estão com risco de ser caçado. Não, é gente que não gosta de mim. Miguel Reale Júnior, um grande jurista, deu uma entrevista dizendo, não gosto do Deltan, mas está caminhando para a institucionalização do abuso do direito no nosso país. O Ives Silva Martins, ele editou hoje, se vocês entrarem lá nas minhas redes sociais, provavelmente a gente postou lá, um soneto que ele fez. Ele é uma pessoa cristã firme, cristã autêntica, o Ives Gander da Silva Martins, um dos maiores juristas do país, e a esposa dele, a Ruth, faleceu há uns 2 anos, e ele fez um soneto, ele sempre faz sonetos, como falando com a esposa, e ele fez um soneto dizendo, minha esposa, estão matando a democracia, estão acabando com 350 mil votos de pessoas que acreditam na mudança. Entre lá, confirma o modo dele se expressar, ou seja, pessoas que não têm nada a temer porque já fizeram a sua vida, que já são reconhecidas, que não têm medo hoje das instituições, de retaliações. Essas pessoas estão se posicionando e dizendo, a gente ultrapassando a linha da democracia. A Transparência Internacional também falou, existe hoje um risco à democracia no país. Uma instituição de combate à corrupção que defende a democracia fortemente disse um risco à democracia, ou seja, não é Nicolas, é Deltan, está virando senso comum, todas as pessoas estão percebendo. A gente precisa reequilibrar os poderes do Brasil, a gente precisa recobrar a institucionalidade. Um dos maiores medos que eu tenho hoje é da perda da fé das pessoas na democracia. Porque se um Tribunal Superior Eleitoral passa o ano fazendo campanha pelo voto, dizendo que o voto é importante, de que as urnas são seguras, e aí no dia seguinte ele anula 350 mil votos, daqui a pouco vão anular os do Nicolas, 1.400.000, possivelmente nessa ação aí de questão de cota em Minas Gerais, ou se não em ações para cima. Daqui a pouco estão anulando os votos deles, anulando os votos de candidatos conservadores, vai engolindo um sapo depois do outro. Daqui a pouco eles estão calando absolutamente a nossa voz, e a gente vê essa tentativa de calar a voz, e por isso o nosso banner de divulgação hoje da live foi as nossas bocas tampadas. Aliás, o Nicolas já teve a rede cerceada. Gente... Que inclusive até hoje, Deltan, eu não sei o motivo, tá? Não tive acesso aos autos. Muita gente fala, foi porque você compartilhou isso ou aquilo.
Mas na verdade ninguém sabe a não ser uma pessoa, porque eu não tive acesso aos autos, eu perdi ali a minha rede social durante um período sem poder comunicar. E hoje é o seguinte: se você tira a pessoa da rede social, é praticamente como se ela não existisse. O Daniel Silveira, por mais que eu discorde das falas dele, as pessoas também podem discordar do tom, da maneira, da fala, do conteúdo, enfim, é uma pessoa que foi deixada dentro da cadeia agora por conta de um crime de opinião, inclusive o próprio Congresso, e aí me vem a vergonha também do Congresso naquela época, de que votou para que fosse preso um deputado. Então, assim, você vê que as coisas vão escalonando, a ditadura, a tirania, ela tem primeiro, digamos assim, ela vai jogar no poker, a gente fala, né, no poker que você dá uma aposta para ver onde você está, se foi alto demais ou se foi baixo demais. Então eles fazem da mesma forma: olha, vamos caçar um ali, vamos ver onde é que eu estou aqui, vamos ver se as pessoas realmente estão indignadas ou não. E muita gente acaba falando: olha, os deputados precisam de balela e começar a agir e tal. Está aqui o Carlos Jodir, né, que é o líder da oposição, tem feito um trabalho excelente também. Inclusive, amanhã cedinho a gente tem reunião. E a pessoa fala: olha, você tem que fazer alguma coisa, etc. As pessoas que dizem isso, eu quero dizer duas coisas. Primeiro, é que eu entendo a sua indignação, que é a mesma nossa. Não achem que a gente ganhe para deputado, ganhe para se torna um político e a gente simplesmente deixa de ser o que nós éramos antes. Pelo contrário, nós ainda carregamos as nossas indignações, as nossas revoltas, e eu sei que fica na sua cabeça. Então, o que fazer? Sendo bem sincero, existem alguns caminhos, como, por exemplo, o CPI do abuso de autoridade do que o Van Hatten coletou as assinaturas. Existe também a possibilidade, né, de fazer uma PEC para poder reorganizar, né, a harmonia entre os poderes, mas compreendam, a esquerda está anos e anos e anos, décadas no poder, eles possuem membros tanto no judiciário, quanto no legislativo, quanto no executivo, quanto na raiz de todo o problema, que é a questão pedagógica. Então, enquanto a gente está lutando aqui contra juízes, a esquerda está formando outros juízes, né, com os mesmos ideais, com as mesmas ideologias nas universidades. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que realmente, entre aspas, é desanimador, mas não podemos fazer com que isso nos iniba, sabe, com que isso tire as nossas forças. Mas o cenário é esse mesmo. O cenário é que eles possuem tudo e a gente tem pouquíssima coisa e quase nada. E é uma guerra assimétrica, onde eles têm, para poder nos atacar, judiciário, perseguição midiática, perseguição política, perseguição de todos os lados, e nós temos vocês. Então, não mudem o canhão para nós, sabe? Vocês estão falando, mas não estão fazendo nada. Porque porque senão a vítima se torna o autor do mal, né? Então eu só quero explanar isso aqui, porque eu sei que muita gente está revoltada, mas saibam, a mudança não ocorre de um dia para o outro. A mudança não ocorre de eleição em eleição. Eu disse isso no meu discurso e retomo. Se a sua visão ela é fechada somente para eleição, ela é muito pequena. A sua visão tem que ser para uma geração. Então a geração vai compreender o que nós estamos Assim, eu vou entrar fazendo também aqui no hoje. que a gente tem que fazer, Nicolas, mas antes eu queria partir do que você falou. Não é só Daniel Silveira, você viu Anderson Torres preso aí 3, 4 meses, sem acusação. Quantos casos na Lava Jato aconteceu isso? Nenhum, porque o tempo de prisão é 1 mês, aí você tem um prazinho pequeno para oferecer uma acusação. Mais do que isso, seria considerado abuso de autoridade. A gente seria regularmente processado por crime se a gente fizesse uma prisão de 2 meses sem acusação e sem a pessoa ser solta. É um absurdo. A gente vê as pessoas do 8 de janeiro, quem fez crimes que responda, mas a gente vê várias pessoas sendo acusadas, quase a generalidade das pessoas sendo acusadas sem individualizar o que a pessoa fez, sem prova do que a pessoa fez. Quando a gente viu imagens mostrando que várias delas estavam querendo impedir depredação contra qualquer tipo de violência. Então a gente tem hoje sim as linhas estão sendo ultrapassadas, a gente precisa reconduzir as instituições à regularidade, ao Estado de Direito, à democracia, ao respeito do poder do povo, ao respeito do voto. Quando cortaram as redes sociais do Nicolas, como ele disse, ele não teve acesso nem à razão. Gente, isso é rasgar a Constituição, onde fala de ampla defesa, onde fala de devido processo legal, mas mais do que isso, a liberdade de expressão, ela é algo sagrado também, ela está acima dos outros direitos fundamentais, porque mais do que um direito pessoal, ela é um pilar da democracia.
Então, se tem um entendimento unânime de que você não faz censura prévia, você não proíbe a pessoa de falar antes dela falar, você pode reprimir o que ela falou. Quando você corta a rede social, é você fazer censura prévia. Antes você ia falar para uma multidão, num congresso, num seminário, e você proibia ela de falar, é você botar a mão no pescoço dela. Hoje você fala nas redes sociais para um número muito maior. O que fizeram foi basicamente apertar o pescoço do Nicolas até que ele não conseguisse falar. Isso é voltar aos tempos da Idade Média. A gente não pode compactuar. Eles fizeram isso, Deltan, com o Brasil Paralelo, na época da eleição, de que eles iriam lançar um documentário, eu não me recordo sobre o que era, mas eles proibiram de fazer o lançamento do documentário no meio da eleição, ou seja, e aquilo dali foi para mim a maior prova de realmente censura prévia. Eles não têm nem acesso ao documentário. Como que você impede um documentário de ir ao ar sem ao menos saber o conteúdo dele? Ou seja, isso que você lembrou foi muito bom mesmo. São diversos alvos que estão acontecendo. Eu estive ali na Papuda, estive também ali na Comé, que são os presídios femininos e masculinos que estão ali, as pessoas dos atos do dia 8, e você olha e as pessoas falando, Nicolas, eu quero que mostre a câmera, porque eu não estava lá. Olha que loucura! A pessoa que está presa está querendo, entre aspas, produzir provas contra si mesma. Então ela está pedindo, olha, eu quero que abra a câmera, que mostre que, na verdade, eu estava resgatando algumas idosas que estavam lá, porque eles estavam tacando bomba de gás lacrimogênico em cima das pessoas. Então, assim, eles já fizeram. Antes ficava assim, não, eles não vão. Se a gente for todo mundo para a rua, eles não vão prender todo mundo, não. Prendeu todo mundo. Literalmente, teve pessoas que nem estavam lá no momento da depredação e foram presas. E eu deixei bem claro lá, inclusive, Deltan, que eu falei, olha, como nós somos de direita, pessoas que prezam pela justiça, se alguém contar alguma mentira aqui, você vai estar atrapalhando a veracidade sua, do seu grupo e de todo um país que está contando com a verdade de vocês. Então, assim, as pessoas falaram, Nicolas, pode investigar, pode, sabe, ir atrás, porque eu nem estava lá no local. Então, assim, fizeram isso com idosos, fizeram isso com pais e mães de famílias, não vão fazer com isso você. mesmo. E a questão é o que a gente faz nesse momento. Quando tudo isso aconteceu, Nicolas, eu tenho ouvido algumas pessoas dizerem que estão com medo de ir para a rua. Eu vou falar para você, eu tenho medo de muita coisa. Agora, nós que vamos atuar democraticamente, vamos lá respeitando a lei e a ordem, a gente tem que ir. A gente tem que ir porque coragem não é você não ter medo. Coragem é você vencer o medo que você tem, você enfrentar ele. Ao mesmo tempo, coragem não é você se atirar que nem um maluco num precipício. Isso é loucura. Coragem é você construir com estratégia uma ponte sobre o precipício. E agora nós estamos tendo uma grande oportunidade de união da direita. União da direita é uma união que eu nunca vi. Eu conversei com os deputados lá da Câmara, Nicolas, que estavam lá há 5 mandatos. Eles falaram, Deltan, o que eu vi na Câmara acontecer. No dia depois que você foi casado, eu nunca vi ao longo desses 20 anos de casa. Havia deputados de 11 diferentes partidos, de centro, de direita, unidos porque viam aí uma violação à democracia, à soberania popular, viam aí uma juristocracia passando por cima das liberdades de outro poder, e viam aí uma vingança de um governo que prometeu e que agora executa a vingança contra quem combateu a corrupção. E nós vemos hoje, lá tinha pessoas de diferentes partidos, visões, você tinha bolsonaristas, lavajatistas, PL, você tinha novistas, você tinha as pessoas que não se encaixam em nenhuma dessa categoria, todas reunidas, e é esse o sentimento que hoje eu vejo na sociedade. E está sendo articulada uma manifestação social em breve por movimentos sociais, por líderes da oposição, e eu quero dizer, eu vou, porque a gente precisa se opor a esse governo de desmandos, de vingança, que passa por cima das nossas liberdades, a gente precisa reconstruir a institucionalidade no nosso país. E quais são os caminhos agora? Hoje nós temos 2 caminhos no parlamento e 1 caminho nos tribunais, para buscar reverter essa situação. Agora, lembre sempre, não se trata de Deltan, se trata de 345 mil votos. A minha vida vai continuar. Eu estava numa carreira excelente, em que eu tinha um salário maior, em que eu tinha mais férias, mais liberdade de tempo. Eu saí porque
O meu mestre, ele me ensinou na parábola dos talentos que eu tenho que fazer o melhor dos talentos que eu tenho. E lá no Ministério Público eu estava com as mãos amarradas para fazer o bem, para lutar contra a corrupção, algo em que eu investi minha vida. Eu vi os corruptos retaliando, nos amarrando, e eu decidi sair para fazer o meu melhor, junto com pessoas como Nicolas. E tem várias pessoas como Deltans, como Nicolas lá no parlamento, que precisam da nossa força. E hoje a gente eu podia sair agora e dizer, não, acabou, eu vou ser advogado, vou ganhar dinheiro, vou viver minha vida, mas nós lutamos com um propósito, o propósito está além de nós. Então a gente vai lutar, e a gente vai recorrer, primeiro, num caminho judicial, que é buscar a reversão no Supremo Tribunal Federal. Deltan, isso é possível? É possível, mas é improvável, mas é possível. Agora, eu, como cristão, acredito no impossível, quanto mais no improvável. Se for o que Deus quiser, de trabalhar duro, a gente unir forças, isso é perfeitamente factível, que é como Jesus disse quando falou com o jovem rico, e os discípulos questionaram ele, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Se a gente tivesse acreditado no impossível, a gente não teria ido lá para jato, jamais, a gente não teria colocado corruptos na cadeia, recuperado bilhões. Então a gente vai lutar primeiro pela reversão disso no Supremo Tribunal Federal, recorrendo para o Supremo Tribunal Federal, se cair com um juiz isento, firme no combate à corrupção, entende o que está acontecendo, com certeza ele vai dar liminar, ele vai suspender isso, e a gente vai trabalhar no Congresso em duas frentes. E aqui eu tenho que ter cuidado para falar, para que ninguém se sinta pressionado. Eu não estou pressionando aqui a mesa diretora, eu estou conclamando, eu estou dizendo que se eles barrarem isso, eles vão estar defendendo o nosso país, vão estar defendendo a honra do parlamento. E o mínimo que a gente pode fazer nessa situação é esperar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, quando ele tiver uma decisão. Deltan, só explica para a galera esse trâmite, né? No caso, isso vai ser jogado para a corregedoria da casa, a mesa pode decidir, só explica o contexto para as pessoas, porque é claro para nós aqui, porque já é automático, Vou ter toda a talvez não razão, entenda qual é o Nicolas. procedimento. Então, fora o caminho do judiciário, dentro da Câmara, eu estou sendo notificado, hoje eu fui notificado, tenho 5 dias úteis para apresentar a defesa a partir da publicação dessa notificação, deve acontecer amanhã, eu vou ter 5 dias úteis que vão vencer na terça-feira que vem. A gente tem basicamente 2 semanas para a gente fazer isso acontecer e buscar uma decisão que honre o parlamento de barrar essa decisão absurda que veio do TSE. Então, eu vou ter, então, 5 dias úteis até terça-feira da semana que vem para apresentar a defesa. Vou apresentar a defesa com o apoio do meu advogado, de outros parlamentares que concordarem com as teses. A gente vai apresentar essa defesa e, no dia seguinte, isso vai para o corregedor da Câmara. O corregedor da Câmara vai elaborar o parecer, vai submeter isso à mesa da Câmara dos Deputados e vai tomar uma decisão. Como que foi no passado, para ter um parâmetro? No passado teve momentos que isso foi executado imediato, teve momentos que demorou semana, demorou mais tempo, mas se houver uma pressão do governo imensa para que isso seja executado de imediato, pode acontecer que seja executado de imediato. Eles sabem que esse governo é um governo de vingança, é um governo que quer se vingar, que declarou isso publicamente, e existem muitos interesses que vão pressionar nessa direção. Então a gente tem aí esse período para a gente buscar, conclamar, e algumas autoridades da mesa já falaram, Deltan, a gente vai estar em favor de você. Não vou agora citar, mas algumas pessoas já falaram, Deltan, o que você acredita foi um absurdo, como o parlamento se colocar e reequilibrar os poderes. Isso é plenamente... Então, eu não vou atacar quem pode votar contra mim. Eu vou defender quem se dispuser a defender os brasileiros, defender Nicolas, defender a mim, defender a Carla, defender o André, defender o Eduardo, defender o Moro, defender vários parlamentares que podem estar numa situação de terem seus mandatos derrubados por uma afronta, por uma visão de perseguição hoje que acontece em relação àqueles que levantam as vozes conservadoras no Congresso. E sim. Nicolas, além dessa briga que vai pode ter finalizar. dentro desse processo de cassação, vários parlamentares estão se levantando e fazendo propostas para que exista uma espécie de anistia ou uma espécie de mudança das regras para não permitir que essa cassação aconteça. Agora, isso vai depender sempre, não só da mobilização dos parlamentares, mas também da mesa da Câmara dos Deputados. Perfeito. Eu até comentei, né, com o Deltan anteriormente que assim, e falei isso com alguns amigos aí da casa, de que você pode ter aí as divergências políticas, até de qualquer outra natureza contra o Deltan, mas não é por ele, somente por ele. Existe algo muito maior em jogo, sabe? Que estão retirando a nossa liberdade em fatias. E vejo que muita gente, óbvio, né, fica com receio, com medo,
até mesmo porque muitos são alvos, mas eu falei com o Deltan e me prontifiquei a estar aqui nessa live, né, a convocar o pessoal a estar aqui, porque eu acredito que as mudanças que vão ser feitas no nosso país, como eu disse, elas demandam resiliência, sabe? Demandam coragem. E infelizmente, tá, o que foi se criado no Brasil foi que a gente conseguiria resolver problemas estruturais em dias, em anos, somente com eleições. Então, sabe, até quando muitas pessoas vão ficar pensando somente em 4 anos, em 2 anos. Sabe, você tem um deputado holandês que lutou durante 9 anos para poder derrubar a escravatura lá na Holanda, e ele era zoado, né? Eles faziam deboche com a luta dele, até que um dia realmente a população começou a ouvir, pressionar e conseguiram derrubar ali a escravatura. Então, assim, a gente precisa, sabe, compreender que não são 4 anos que Deus nos deu, né? Talvez, sim, talvez são só 4 anos que Deus nos deu, só Deus deu para cada um 2 anos, 1 ano, mas o que eu mais sinto nas pessoas, e mais pessoas estão ao nosso lado, é que ficaram desanimadas, desestruturadas, principalmente as pessoas que, com um ato patriótico, né, estiveram ali em frente aos quartéis, e é engraçado porque muitas pessoas acabam condenando esse tipo de atitude, mas eu não vi a mídia, juízes, OAB, enfim, várias instituições aí no Brasil falando mal dos que ficaram fazendo vigília para o Lula, quando ele estava preso, em frente à Polícia Federal. Foram mais de 500 dias que o Lula ficou preso e pessoas fizeram vigília ali na porta e ninguém simplesmente caçoou disso. Então eu acho que a nossa luta precisa continuar, sabe? A gente não pode, como meu avô dizia, né, deixar a peteca cair. A gente precisa realmente, sabe, nos estruturar, saber que é para algo maior e ir aprendendo, né, fazendo disso também um aprendizado, sabendo que a tirania, tanto do judiciário quanto do executivo, não vão ser mudados em apenas uma eleição, tá? Então, assim, eu quero, né, deixar aqui minha fala, né, para essas pessoas que, assim como eu, né, ficaram decepcionadas com o rumo que o nosso país tomou, tá? É trágico você ver na direção de um país de tamanho continental que é o nosso país, ter uma pessoa que foi condenada, né, em todas as instâncias, que não foi absolvida, né, pelo contrário, foi inocentada por uma manobras e manobras jurídicas, né? Então a gente percebe que é uma luta que demanda bastante tempo, que demanda força, e a gente principalmente, falo aí para nossa geração, o Deltan não é velho assim, não é da minha geração também, tem cara aí de novo aí, mas Agora principalmente... Como rejuvenesci é que agora, é? uns 20 anos. Rejuvenesceu agora aí, e para o pessoal, poxa, tanto ontem mesmo eu estava num restaurante, foi vindo um monte de menino de 15 anos de idade, porque estava tendo uma festa próxima ao restaurante, e eles vindo, posso tirar uma foto, posso tirar uma foto. E eu falei, cara, essa geração não tá com o pensamento de desistir. Então a gente precisa, sabe, saber que, olha, ainda tem tempo de luta ainda, tá? Falar para os nossos inimigos que, ó, talvez a gente está sendo derrotado agora, mas ainda tem muito tempo de vida ainda. Eu não paro minha vida na próxima eleição, não. E mesmo que a gente tenha perdas, que a gente tenha algumas desistências, que a gente sofra sacrifícios, tudo é em prol de um bem maior. Então, se a nova geração não está com pouco gás, sabe, tá com pelo contrário, tá com vontade de ir para cima, sabe, de enfrentar professor, ir para rua, e tá com vontade, sabe, de zoar o Lula e falar que ele é corrupto e fazer um monte de coisa. A gente não pode mostrar para essa geração que nós somos frouxos, que nós somos covardes, né, que nós desistimos no meio do caminho. Pelo contrário, eu não estou aqui, tá, como político, demandando nada para ninguém. Não estou pedindo para que ninguém saia à rua amanhã, não estou dizendo para que você faça isso ou aquilo. Até mesmo porque o poder emana do povo. Então não sou eu que vou ditar os rumos do povo, não. No impeachment da Dilma, ninguém chegou e falou, olha, vamos... Não. As pessoas foram uma conversando com a outra, e montando, e indo na Praça da Liberdade, indo lá na Paulista, e indo ali no Rio de Janeiro, em Copacabana. Então é um movimento natural, sabe, que as pessoas começam a sentir e falam, opa, isso daí, a nossa liberdade está em jogo, vamos lutar por isso. Então, eu tenho certeza que no momento certo, no momento oportuno,
as coisas aqui no Brasil, sabe, irão fluir, sabe? Nós iremos conseguir ir vencendo aos poucos o mal, mas saibam também que o final desse mundo não é nada agradável. É isso Assim, aí, você tem que ter em Nicolas, mente enquanto você também. falava, eu fiquei lendo algumas mensagens de carinho das pessoas, todo mundo que está nos assistindo, mandando essas mensagens tão carinhosas. Obrigado de todo o coração pelo apoio que vocês dão a mim e ao Nicolas nesse momento especial. Obrigado, eu queria mencionar também o Coronel Zuco, lá do Rio Grande do Sul, o Jordi, que o Nicolas mencionou, que estão trabalhando ao nosso lado lá no Congresso, o Jordi do Rio de Janeiro, trabalhando ao nosso lado por justiça, por liberdade e para que a gente possa ter uma democracia de verdade no Brasil. Justiça, liberdade e democracia. E, Nicolas, você mencionou a Holanda, eu ia mencionar, já tinha até pegado aqui, eu tenho lido esse Servos de Deus, é o livro do Franklin Ferreira, um pastor, e um dos maiores teólogos brasileiros, e ele passa pela vida de cada cristão. Eu queria recomendar para todo mundo, é um livro que eu digo que toda igreja deveria ter para todo mundo ler. E ele passa pela vida de vários cristãos que são nossos modelos de fé e mostra como essas pessoas sofreram ao lutar contra a injustiça. E mais, mostra ainda Sim. um outro político que lutou por décadas contra a escravidão na Inglaterra. William Wilberforce é um dos meus modelos de comportamento, é alguém que me inspira. Ele lutou contra a escravidão, ele foi atacado por isso, falaram que ele estava acabando com a economia. Me lembra muito a luta nossa da Lava Jato, falavam que a gente estava prejudicando a economia, ele lutando contra a escravidão também, por um direito básico lá. Falavam que ele estava atrapalhando o cenário, vinha a crítica de tudo quanto é lado, veio ataque. Agora, a palavra-chave lá para eles foi perseverança. E ele até desenvolveu uma lista de 12 princípios, vocês vão encontrar no livro, e um desses princípios é que quando você tem um governo não é favorável àquilo que a gente acredita, é resistir. Tem que concentrar nossos esforços em resistir contra retrocessos. E hoje a gente tem que resistir contra retrocessos. Eu até acho que esse governo não vai completar os seus 4 anos pelos erros que ele não para de cometer e por ele não conduzir o país num caminho bom. Agora, esse momento em especial, a gente precisa resistir contra retrocessos, defender os nossos direitos, a nossa voz, para que a nossa voz seja calada. Perfeito. Ó, eu deixar aqui também esse aqui, não sei se você conhece, o discipulado. Eu nunca sei falar o nome dele aqui, não sei se é Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, não sei. Mas ele é um teólogo alemão, ele fala muito a respeito de discipulado, sabe? Fala sobre a necessidade, né, de você realmente perseverar. Ele dá aqui vários exemplos aqui na época do nazismo, inclusive. Então, assim, a gente precisa saber também que não é a primeira nem a última vez que cristãos são perseguidos, tá? Saibam que quando um cristão é perseguido, a Bíblia fala que é motivo de alegria, de você se exultar com isso, porque o que seria de você ser perseguido por uma causa justa, né? Então, só pode sobrar a injustiça mesmo, né? Por uma perseguição ao cristão. Então, até li aqui um comentário aqui, falou, poxa, essa live me acalmou, e saibam que em meio a tantas guerras, né, eu durmo tranquilamente, sabe? Eu durmo em paz, eu vivo em paz, mas, obviamente, fico como a Bíblia me mandou eu ser, né? Ser ali astuto como a cobra, mas ter ali, né, a inocência de uma pomba, porque eu sei que os nossos inimigos, né, por mais que eles acreditam que eles tenham superpoderes e façam injustiças atrás de injustiças de uma maneira desvairada, né, sem nenhum tipo de consequência para eles, saibam que para quem comete isso, a paz não habita no coração dessas pessoas. Pode ter certeza disso. Eu tenho, graças a Deus, não reclamo da minha família, não reclamo da minha vida, né? Tenho saúde, acabei de casar, graças a Deus, estou construindo aí a minha vida, mas existem sacrifícios, né, que a gente faz, e peço aqui, né, encarecidamente, não somente para você orar por nós, né, pelo Deltan, por mim, mas que ore também pelo Brasil. Eu toda quarta-feira, tá, à noite, depois que a gente sai ali do plenário, eu tenho orado ali na Praça dos Três Poderes, ali, tanto para o STF, quanto para o Executivo, quanto para o Legislativo, porque eu realmente creio que nós vamos vencer isso de joelhos e o Senhor não está com os olhos fechados para tudo que está acontecendo. É como a gente aprende no Legendários, que é um grupo de uma espécie de acampamento cristão, um grupo de acampamento.
Ah, Eu tenho que isso. ir, Vai ter um inclusive. para Tenho que ir. jovens agora em junho, viu? E um lema é Fechou. inquebrantáveis diante do mundo, quebrantáveis diante de Deus. E você mencionou o Bonhoeffer, e ele foi, olha, a gente está falando dos cristãos que se dispõem a fazer sacrifício para lutar pelo que acreditam. Ele e vários colegas que resistiram contra o nazismo, eles foram enforcados em 9 de abril de 1945. A gente vê também Martin Luther King nos Estados Unidos sendo morto por um louco depois de tanto lutar pelo fim da segregação racial, pelos direitos. E um dos meus textos favoritos, quando eu olho a vida dos profetas, e ser profeta, às vezes as pessoas acham, o profeta alguém fala do futuro. A função central dos profetas sempre foi a crítica da injustiça social praticada pelos governantes. E eu, enquanto o Nicolas falava, eu peguei minha Bíblia, a mais antiga, aquela surrada, aquela que eu gosto. Eu não sei se vocês jovens têm isso, viu, Nicolas? Mas porque hoje é tudo digital, Tem. mas eu tenho aqui essa minha... Mas Spurgeon fala que um homem que possui uma Bíblia assim, Ah, dificilmente ele aí sim. estará assim. gostei, gostei dessa. Todo surrado, entendeu? Eu recebi uma mensagem de um assessor seu, salvo engano, o nome dele é Pablo, um cara querido. Ele mandou Salmo 94 para mim, e Salmo 94 fala assim: até quando? Até quando nós vamos viver governados por ladrões que vão zombar de nós, que vão rir de nós, que vão se orgulhar dos seus crimes? Até quando eles vão se orgulhar dos seus crimes? E a gente hoje vive governado por muitos ladrões que zombam de nós, que riem de nós, que, enquanto zombam, se orgulham dos seus crimes, do que fizeram. Agora, a mensagem que toca o meu coração, quando eu penso nessa situação, Nicolas, é de Miqueias 7. Miqueias, ele descreve em Miqueias 7 uma situação de corrupção que a gente poderia trazer para o momento de hoje. Ele fala: o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior do que uma cerca de espinhos. E ele vai falando, e aí ele chega em Miqueias 7,7, ele fala assim: mas quanto a mim, eu ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Salvador me ouvirá. É uma luta que a gente luta também de joelhos, luta fazendo o nosso melhor. Agora, ao mesmo tempo, como Neemias. Neemias, para mim, é uma das minhas referências centrais, porque ele viu um povo sofrendo, e ele teve as 3 atitudes que eu acho que o cristão tem que ter diante dos desafios do Brasil, Nicolas. Primeira atitude é se importar. Às vezes as pessoas dizem: não, mas vocês são muito indignados. Não, a gente não está defendendo nunca a vingança. Agora, a gente também não está defendendo a omissão. A omissão, como Martin Luther King falava, o pior mal não é a crueldade dos maus, mas é o silêncio dos bons. A gente é contra a omissão como cristão. A gente é contra... Agora, no meio do Sim. caminho está a justiça. E a justiça, ela tem por fundamento uma moeda de 2 faces. Numa face dessa moeda, é o amor. Na outra face, você vê a indignação. Lembrem de Jesus no templo, o único momento em que a Bíblia descreve Jesus usando violência física contra objetos, ali no caso, usando um chicote, virando as mesas do templo. Jesus estava indignado contra justamente a corrupção que tinha se estabelecido no templo. E Jesus expressa a sua indignação, que é outra face do amor. Em Neemias, quando ele fica sabendo que o povo estava exposto aos perigos, à maldade dos inimigos, a primeira coisa que ele faz foi se lamentar. A segunda coisa foi jejuar e orar. E a terceira coisa foi agir passos de fé, debaixo de oração. Em vários trechos de Neemias ele fala: e eu estava na situação e eu orei e agi assim. Eu estava na situação, eu orei e agi assim. E em oração ele vai agindo e dando passos de fé. E essa a gente tem que ter como cristão. Se importar, ter um coração de carne, não um coração empedrecido. Em segundo lugar, a gente tem que orar, jejuar pelo nosso país. Em segundo lugar, a gente tem que agir, dar passos de fé. E como fizeram os nossos grandes exemplos na história, nossos modelos, a gente precisa perseverar. Deltan, obrigado. Saiba que você pode contar comigo aí sempre, tanto lá na Câmara, se tiver qualquer tipo, né, de iniciativa, do que poder fazer para poder ajudar, estarei ali na frente, na guerra, como eu sempre estive. Né, que o Senhor te abençoe, conto com as minhas orações, tenho certeza que também tem uma
um exército muito grande também com você, né? Você não está sozinho. E que pode ter certeza, né? Se um dia a justiça aqui nesse país não for feita, nesta vida, né? Com certeza será feita realmente na nossa casa, né? Que é os céus. Então, Deus abençoe aí. Peço também, né? Que se vocês não seguem, né, o Deltan, para que passam aí a seguir também. Deltan, né? Que acredito que a gente ainda tem esperanças ainda nessa luta. E nós vamos continuar, né, até o fim. Mesmo talvez não consiga aí reverter essa decisão, a nossa vida não acaba aí. Nós não somos um cargo, né? Nós somos uma pessoa dotada de personalidade, de caráter, de sonhos, de força, de virtudes, de problemas também, de pecados, mas graças a Deus a gente tem algo maior que é conduzir pessoas para próximo de Cristo, seja lá do jeito que for, através da política, da música, da arte, da literatura, não sei, né? Deus me chamou para a política, isso é muito claro, tenho certeza que Deus também chamou o Deltan também para a mesma visão, e a gente precisa perseverar. Que Deus abençoe vocês aí. Eu tenho que ir porque eu já estou indo vou pegar o voo, já vou para Brasília. Amanhã já começa, né, tudo de novo, mais uma semana de guerra, mas que Deus abençoe Nicolas, todos show de vocês aí bola. também. Obrigado demais, querido. Sabe que no primeiro dia do parlamento eu fui empolgado com a posse e eu saí de lá triste, com vontade de chorar, porque eu vi Eduardo Cunha lá dentro, eu vi Aécio Neves lá dentro, eu vi Beto Richa, pessoas que no auge da Lava Jato a gente imaginou que jamais estariam lá dentro de novo. E eu cheguei no hotel e a minha esposa me olhou triste e disse: o que aconteceu? Eu contei para ela e ela me disse: meu amor, jamais perca essa sua capacidade de ficar triste e se indignar, porque é isso que quem votou em você sente. Você não veio aqui por um cargo, você veio aqui por uma transformação. Você não veio aqui para ser moldado por esse sistema. Você veio aqui para lutar e moldar esse sistema. E eu quero dizer para todo mundo que nos segue, nós, como o Nicolas disse, nós não somos um cargo. Nós não estamos lá por um cargo, nós estamos por uma transformação. E essa transformação só vai acontecer com a sua ajuda, com você do nosso lado. Então eu queria convidar também todo mundo que me segue para seguir o Nicolas, para que a gente possa seguir juntos lutando por essa transformação, para fazer valer a nossa democracia, a nossa liberdade e para buscar justiça. Nicolas, obrigado, bom voo, prazer enorme estar com você, qualquer hora a gente repete. Abraço a todo mundo. Obrigado, Deltan. Deus abençoe.